onde ela traz o acompanhamento para que você fale com Deus. É um momento da sua intimidade com Deus. É um momento onde nós nos quebrantamos diante do Senhor. A palavra do Senhor diz assim que quando nós passamos a conhecer uma pessoa e nós temos uma certa intimidade com ele, significa que nós acompanhamos todos os movimentos dele, nós acompanhamos tudo que ele faz. Por quê? Porque você passa a ser uma pessoa de confiança, não é verdade? Passa a ser uma pessoa de confiança. E aquela pessoa de confiança, é logicamente que ele vai começar a falar com você algumas intimidades que ele tem. E é assim que a palavra nos coloca diante do Pai, diante do Filho Jesus Cristo, para que nós temos essa intimidade. Porque se você não tiver intimidade com Deus, você não vai saber o que Ele quer que você faça. Não é verdade? E quando nós estudamos a palavra que diz orais e vigiais, para que não pequeis, porque se você consulta, vigia as Escrituras, com certeza a gente vai se desviar do mal. A gente vai desviar do mal porque a palavra está para nos orientar como nós devemos fazer. A palavra está para nos orientar como nós devemos trabalhar no dia a dia, para que nós devemos respeitar as pessoas, para que nós possamos levar em consideração tudo aquilo que a palavra traz para os nossos corações. E quando o homem está com o coração cheio da presença de Deus, com certeza ele vai ter uma maneira mais fácil se desviar do mal. Então, eu estudando esta palavra, eu vejo que diz: vigiais e orai para que não pequeis e não entreis em tentação, ou não cair em tentação, em outra tradução, porque o Espírito, na verdade, está pronto. O crente que ele está na casa do Senhor, ele faz a vontade do Senhor, ele obedece os mandamentos, ele está constantemente em vigilância, a possibilidade vai ser menos dele errar ou pecar. Isso não quer dizer que ele não tenha o dobro da perseguição ou da tentação. Porque o inimigo, ele jamais vai querer um crente fraco. Crente fraco, o inimigo não quer não. Ele quer o forte, ele quer aquele que está em vigilância, aquele que está orando, aquele que vem para a igreja, certo? Então, por exemplo, hoje as portas estão aqui. Está faltando algumas pessoas que deveriam estar aqui e não está. Essas pessoas estão em outros lugares, estão buscando da mesma maneira que nós. Porque isso é fazer a vontade de Deus. Um vai para lá, outro vai para aqui. Mas trabalhamos para o mesmo general, trabalhamos no mesmo quartel, com o mesmo objetivo. Não é verdade? E nesse momento, o inimigo ele fica furioso. Porque mais uma vez ele foi derrotado. Mais uma vez o que ele tramou não deu certo. Porque a vontade dele é fechar as igrejas, a vontade dele é criar contenda dentro das igrejas, a vontade dele é fazer picuinha dentro da igreja para que os irmãos, uns com o outro, fiquem batendo cabeça e com aquilo perca ou perde a unção de Deus nas vossas vidas. Verdade. Mas a verdade é que a porta que o Senhor abriu, só Ele tem poder para fechar. Aleluia. O homem jamais fechará, muito menos o inimigo. É verdade. E o meu coração diz que hoje o que nós estamos fazendo é jogando a semente na terra úmida. Foi a palavra que veio aqui no início do culto. Porque quando você joga a semente na terra úmida, a possibilidade da perca de grãos é de 0,1%. 99% dos grãos, eles vão nascer. Porém, não sabemos o destino que ele tomará. Mas que ele vai nascer, ele vai. Amém. Aleluia. Quando você joga o grão na terra seca, a possibilidade dele brotar, a possibilidade vai ser um pouco menos. Significa o quê? Quando você, por exemplo, tem uma certa dificuldade para estar na casa do Senhor, e os impedimentos, e o inimigo que não quer que você venha, e coloca um problema daqui, um problema de lá, o irmão que está falando do outro, o trabalho que não permite, porque aqui, eu volto a repetir, é um tal da pessoa colocar culpa em quem nem está sabendo. É verdade. Por que você não veio para a igreja, irmão? Ah, porque meu horário de trabalho mudou, o patrão não deixou. O que o patrão tem a ver com isso? Ele te dá 5 dias para você trabalhar e 2 dias para você descansar. Aí o irmão fala, mas no meu dia de folga eu não posso vir, irmão, porque eu estava cansado, trabalhei 40 horas, 5 dias por semana. Certo, você trabalhou. A palavra de Deus diz
que você tem que devolver para a casa do Senhor 10% do que você ganha, 90% você embolsa, e 10% você dá na casa do Senhor. Não é verdade? Da mesma forma, se você tem 5 dias trabalhado e 2 dias para descansar, significa que você também tem que pagar o dízimo, não só financeiramente, mas em tudo, porque tudo é contribuir com a casa do Senhor. Porque se você não vier para a casa do Senhor, você está roubando. Da mesma forma. Não é porque eu fico a semana inteira sem vir na igreja, ou eu venho domingo e pago o meu dízimo, que eu vou estar com o meu pai, eu vou estar pontual com ele. Não. E os dias que você estava de folga em casa, que você deveria ter vindo para a minha casa, junto com os meus, me adorar. E não veio. Quer dizer que você não pagou o dízimo, você não contribuiu com aquilo que deveria contribuir. Não é verdade? Então, amados, isso é muito tremendo. E tudo isso é astúcia do inimigo. Há 3 semanas atrás, um pregador subiu aqui e eu estava observando, porque eu gosto de observar a palavra. Se é um momento do culto que eu tenho mais reverência, é na hora da palavra, porque a palavra, ela traz grande entendimento para aqueles que ouvem e guardam, porque já falou na palavra que um dia isso aqui não vai existir. E se você não tiver ela aqui dentro, você não vai para o céu não, porque quando chegar esse dia que você não vai poder comprar, que você não vai poder vender, que você não vai poder comercializar, que lá fora a sociedade tiver tudo contra você, e como é que você vai estudar a palavra de Deus se ela não estiver dentro do seu coração? Oportunidade você teve de guardar ela e você não o fez assim. E o pregador subiu aqui e ele falou que o inimigo, ele trabalha primeiro na mente do elemento. Porque ele trabalhando na mente, ele tem domínio de todo o corpo. Não é verdade? E toda vez que eu vejo qualquer problema relacionado a isso, eu falo aqui não, na minha mente não, você não vem. Porque a palavra de Deus diz também que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se seus olhos for mal, todo o seu corpo estará em trevas. Não é verdade? Então, quando eu lembro do que o pregador falou aqui, que o inimigo, ponto principal, o ponto para ele primordial é a mente, porque se ele dominar a mente, o coração também é fácil, o resto do corpo também. Então, quando você tiver mediante uma situação dessa, você tem que imediatamente pedir socorro ao Senhor para que a sua mente seja bloqueada de tudo aquilo ali, porque todos nós sabemos que quando nós vamos fazer determinadas coisas, o poder da nossa mente trabalha sobre aquilo ali. Por exemplo, eu vou estudar a palavra de Deus. Naquele momento eu oro ao Senhor. Senhor, limpa minha mente, tira todo o pensamento negativo. Dentro da minha mente eu quero somente a tua palavra. Eu quero somente o que te agrada. Tudo que for de mim neste momento vai ser fora. É trabalho, é qualquer coisa. É um momento de reverência à tua palavra que eu estou estudando e eu quero guardar no meu coração. Então na minha mente estará só isso aí. Não entra outra coisa, irmão, porque naquela hora o Senhor já meteu a chave ali. E diz a palavra de Deus que o que ele abre, só ele fecha. O que ele fecha, homem nenhum abre. É verdade. Amém? Aleluia. Então, eu tenho assim, dentro do meu coração, hoje eu estou no auge. Eu considero assim. No auge quer dizer, não para me orgulhar, mas porque hoje eu estou no ponto mais elevado do meu conhecimento espiritual, porque eu estou dando oportunidade para que o Espírito trabalhe na minha vida. Aleluia. Eu estou me limpando de tudo enquanto é imundice, de tudo que não provém, de tudo que não agrada a Deus, e eu estou me achegando a Ele aos poucos. Aleluia. E a cada dia eu sinto essa diferença, porque eu conheço um pouco do meu coração e eu sei quando ele está firme na presença do Senhor. E esse momento eu sei que ele está firme na presença do Senhor, porque eu estou procurando me desviar do mal. E quando essa palavra vem primeiramente para mim, para o meu coração, vigiais e orais, porque é um conjunto de palavras que tem que estar junto, tem que trabalhar junto. Não adianta só você orar e não vigiar, não adianta só orar, só vigiar e não orar, porque ambos têm que andar juntos. E quando eu vejo essa palavra, que primeiramente ela veio para mim, ela edificou a minha vida, e eu tenho certeza que vai edificar a vida dos irmãos, de todos os que estão presentes, e que também os que não estão, mas que nós oramos, que nós intercedemos, são pessoas que estão também fazendo a obra de Deus em outras partes, eu tenho certeza que vai trabalhar na vida dessas pessoas. Aleluia. E eu agradeço ao Senhor por toda essa dádiva, toda essa maravilha. E cada dia, amados, isso é muito importante, nós nos colocar na presença, nós nos colocar na brecha para que dê oportunidade para que o Senhor possa operar em nossas vidas, em nome de Jesus. Porque o coração do homem é enganoso,
Mas quando nós colocamos, entregamos ele para Deus, ele molda, ele trabalha nele, ele tira tudo aquilo que não presta, coloca um coração novo, um coração de carne, capaz de amar. Porque a maioria dos corações dos homens é enganoso e não entra o amor. Mas quando você não entrega ele para Deus, porque quando você entrega, ele é modificado, ele é transformado, ele é pisado como se pisa a uva para fazer o vinho. E é assim. E o crente não pode dar moleza para ele, não. O crente, ele tem que trazer ele no aperto. Porque se não apertar o crente, dá moleza para ele, ele foge. É desse jeito, ele vai para fora, ele sai da presença de Deus. Certo? Eu estava estudando uma passagem que diz assim: nós somos 100% dependentes de Jesus para que nós alcançamos nossa salvação. Quando nós estamos no mundo e nós encontramos alguém para nos evangelizar, é difícil, porque quando você chega na casa do Senhor, quando você chega na igreja, você vê todo tal, aquela coisa dali, e você começa a aprender a entrar no Espírito ali, o Senhor trabalhando na sua vida. Exemplo, você pega uma árvore grande e faz um corte um pouquinho, pega uma outra árvore pequena e coloca ali. Dia se passa, aquela pequena vai colar naquela grande. Isso aí, todo mundo sabe disso aí, certo? Eu considero assim, no estudo eu fazendo, que o crente, ele chega, ele ainda não tem um certo conhecimento. Diz a palavra que a videira verdadeira, exemplo, o pai é o lavrador, Jesus é aquela árvore, e nós somos o quê? Nós somos os galhos, somos aquelas pessoas que estão ali, e os frutos, se nós trabalharmos, eles vêm, não é verdade? Mas, colocando sobre a árvore, o crente, ele chega, não é de uma noite para o dia que ele vai se transformar. Mesmo a gente aconselhando, a gente falando, se a gente não tiver cuidado, ele quer fugir, você traz ele, irmão, olha, não faz isso não, isso está errado. É a mesma coisa daquela árvore. Ela tem que ter intimidade com a árvore, ela tem que ter intimidade com a igreja, ela tem que ter intimidade, mas precisa de ajuda como o neném que está engateando, o neném que está começando a andar. Se você não cuidar, não só os pastores, porque isso não é só responsabilidade dos pastores, mas daqueles galhos também que está ali envolvido, trabalhando no mesmo objetivo, na mesma obra, não é verdade? Irmão, não vai, olha, vamos estudar a palavra de Deus junto. Sabe o que é isso aí? Isso é o que diz lá na Bíblia, lá o amor. Porque não adianta você pregar, você saltar a bananeira, você falar em língua, falar e acontecer, fazer, e se você não tiver amor, vai ficar de fora naquele dia lá. Porque o amor é a maior caridade que diz na Bíblia. Aleluia. Se você não tiver amor, nada feito. Você pode ser um pregador eloquente, falar em língua, transbordar, pregar lá nos Gideões. Se você não tiver amor no seu coração, no último dia, no dia do julgamento, você vai ficar de fora. É verdade. Não é verdade, pastor? Verdade. Então, o que eu vejo aqui? Que aquela árvore, conforme ela engeminou na planta, o crente, quando ele chega, ele também tem que engeminar em Jesus Cristo, mas para isso tem que ter ajuda. E nós somos os principais responsáveis para isso. Não é verdade? Então, eu vejo assim, que cada dia mais o Senhor está trabalhando na minha vida, está me moldando, está me trazendo com carinho, e eu não perco uma oportunidade dessa. E é conforme eu já falei, eu estou na brecha. O que for para fazer, que traga benefício para a igreja, pode contar comigo. Não importa o horário, dia ou noite, seja que horário for. Eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Eu já trabalhei muito para o homem e agora estou trabalhando para Jesus Cristo. Aleluia! Porque a recompensa vem. Porque se eu estou de pé até hoje, se nunca me faltou nada, é porque Ele cuida de mim, Ele cuida de todos nós. E eu sou eternamente grato. E hoje eu estou com esta consciência. Porque sem Jesus nós não somos nada. Absolutamente nada. E as pessoas dizem, mas eu nunca vi Jesus Cristo. Quando você não tem intimidade com Ele, você não vê mesmo não. Mas se você tiver intimidade com Ele, dobra seu joelho, leva seu pensamento a Ele, que você sente Ele do seu lado. É verdade. Você sente Ele. Eu sou convicto disso, porque você sente Ele do seu lado quando você está orando. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Glória. Pessoas não valorizam, não dão valor a isso. Aleluia. Mas é tremendo. Às vezes uma palavra que o irmão fala, mas a palavra é as coisas mais simples que o Senhor transforma para ser grande, para trazer, para edificar e trazer vida para as nossas vidas.
E eu louvo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus, porque nós estamos aqui e cada dia, se nós viemos aqui no culto na reunião de terça-feira, o Senhor fala conosco. 4 varões aqui dentro, o Senhor fala da mesma forma Aleluia. que fala de